Hoje eu vim aqui falar com você sobre um tema muito importante e que te atrapalha muito e te impede de avançar, de crescer e de alcançar os seus objetivos. Produção, vamos para o slide. Vocês vão acompanhar aqui de uma forma que dá para você entender melhor o nosso tema de hoje, que é sobre o medo. Grande parte das minhas alunas no dia a dia, quando eu cobro delas algumas coisas que elas precisam de fazer ali na rede social delas, algumas falam que tem medo. Por que que você não fez? Porque eu fiquei com vergonha. E aí, gente, o medo, ele é algo, primeira coisa, que não provém de Deus, tá? A gente usa medo na nossa vida para a gente entender que eu não posso fazer todas as coisas. O medo é para a gente usar na medida e não em excesso, porque senão o medo vai te paralisar. E de que as pessoas têm medo? Elas têm medo de achar que ela é uma farsa. Mas por que que vem esse medo? Porque muitas pessoas pensam que para ela ir na rede social dela, falar do trabalho dela, divulgar as coisas dela, ela precisa de criar um personagem. A gente viver a nossa vida sendo a gente já não é fácil. Imagina criar um personagem para ir na internet, fingir que é alguém que não é. Não precisa disso. Até porque as pessoas não dá mais conta de ver tanta gente que é farsa na internet. O quanto mais natural você for e o quanto mais proximidade você tiver com as pessoas, mais pessoas você vai ter ali na sua rede, mais aumenta as suas chances também de vender o seu serviço. Então, o medo principal, o primeiro, né, é o medo da farsa. Ah, eu tenho que criar um personagem. Aí outras têm medo de não ser boa o suficiente. Aí vamos lá. Quando você for para a sua rede para falar do serviço que você vende, você tem que falar sobre algo que você tem domínio para falar. Por quê? Se você não tem domínio para falar na sua rede o que você foi falar, aí você vai ficar ali totalmente perdida. Então, tenha domínio do tema que você vai falar. Porque quando você tem domínio, pode te colocar 10 horas direto falando sobre aquele tema, que você vai explicar sobre ele muito bem, porque você entende sobre isso. O que acontece muitas das vezes é que algumas pessoas ela quer falar de algo que ela não tem domínio para falar. Por exemplo, eu sou especialista em micropigmentação labial. Vocês já me viram falando de fio no Tebore na minha rede social? Não, por quê? Eu não tenho domínio do Tebore, eu não sou especialista, expert nesse assunto para eu ir lá na minha rede social falar sobre um fio no Tebore. Já imaginou eu lá falando sobre Tebore? Eu seria boa falando nisso? Não, eu ia gaguejar, eu ia me perder, eu ia ficar com medo também. Nossa, vou falar sobre isso e as pessoas vão achar que eu não sou boa, mas realmente eu não ia estar sendo boa, porque eu estaria falando de um tema do qual eu não domino, tá bom? Então vai para a sua rede e fala o que você tem domínio, faça explicação do que você sabe fazer, do que você sabe falar para suas clientes. É o que você faz na maca, no seu dia a dia com a sua cliente, que você leva ali para a sua rede social. Combinado? E o próximo medo é o medo de falar errado. Veja bem uma coisa, nós temos sim que melhorar a nossa comunicação. Eu sou mineira, eu tenho muito vício de linguagem e eu me policio muito para não falar errado. Mas mesmo me policiando, às vezes eu falo, porque é um vício do nosso estado, né? O mineiro, ele tem muito vício de linguagem, o nordestino também, às vezes, tem muito vício de linguagem. Alguns estados do Brasil, as pessoas têm vício de linguagem. Então, eu me policio para que eu não fale errado. Ah, mas e se acontecer? Se acontecer, aconteceu. Pode ser que no meio aqui dessa aula, inclusive, eu use algum dos meus vícios, que mesmo controlando, às vezes eles acabam escapulindo. Mas a gente precisa, sim, cuidar da nossa linguagem,
melhorar a cada dia e melhorar a nossa comunicação. E para que a gente fique boa em comunicação, a gente tem que aprender isso com quem é bom, entende? Eu não nasci sabendo me comunicar bem, falar bem na minha rede social, isso foi um processo que eu vivi. Quando eu comecei a gravar minhas coisas, eu gaguejava, eu ficava com a tela do celular muito próximo do meu rosto, eu ficava vesga no vídeo, e eu tinha um vizinho que ele ria muito de mim, na época era Facebook, ele ria muito de mim. Às vezes, como era salão de bairro, ele estava do outro lado da rua, tipo no supermercado, eu do lado de cada rua, do lado de lá ele gritava, eu vi um vídeo seu, marmota, você tá achando que você é blogueira. Então, tipo assim, eu poderia ter parado lá atrás, porque realmente eu não era boa para fazer aquilo. Entende? Só que hoje as coisas evoluíram muito. Para você crescer a sua rede, para você estar presente, você precisa de um celular. Posiciona o seu celular e faça. Não fica buscando ali perfeição. Faça. A gente começa ruim mesmo e a gente melhora. Você começa ruim, mas entendendo que você vai melhorar a cada vídeo que você for fazendo. E depois, quando você já estiver ali fazendo bastante, você vai olhar os seus anteriores e vai falar, nossa, como eu melhorei, como eu evoluí. Ninguém nasce sabendo não, gente. A gente nasce pelado, banguela e sem dente. Entende? A gente aprende. Então, aprenda também a se comunicar e não deixe que o medo te paralise. Medo de ser feia. Vamos lá. Quando você está ali na sua rede social, no seu feed, gravando um conteúdo para você vender o seu procedimento ou para você vender o seu curso, você precisa estar alinhada, porque a sua imagem é importante. Vocês que já me acompanham aqui na rede social, vocês podem observar que no meu feed, vocês vão sempre me ver mais ajeitada. Quando eu estou gravando um tema que é sobre algo de micropigmentação labial, vocês vão me ver sempre de jaleco, na grande maioria das vezes. Por quê? Aquela roupa que eu estou usando representa o que eu estou falando. Quando vocês começarem a observar isso nas pessoas na hora de gravar, e vocês podem até pegar o meu perfil de exemplo, vocês vão ver que eu estou usando roupas diferentes ali no meu feed. Mas quando você entra nos meus stories, lá nos seus stories é o quarto da sua casa, é sua intimidade. E aí no seu feed é a sala. Quando você vai receber uma visita na sua casa, as pessoas não vão ficar na sala? Aí você corre e arruma tudo? Pois é, então o nosso feed ele tem sempre que estar mais ajeitado. O nosso quarto é a nossa intimidade. E aí a pessoa caiu no seu feed, gostou do que está lá, aí ela vai entrar lá nos seus stories, que é o seu quarto. Uma pessoa chegou ali na sua casa, virou sua amiga com o decorrer do tempo, você em algum momento também ela vai entrar no seu quarto. Então uma pessoa que ela fica lá nos seus stories é sua intimidade, então pode ser que você entre lá em algum momento e você me veja com touca na cabeça, e você me veja cozinhando, e você me veja num dia normal com a minha família, na minha casa. Eu não tenho que estar arrumada num cenário com a melhor roupa, com a madame o tempo inteiro, não, eu tenho uma vida real. Eu me arrumo de acordo com o que eu vou fazer, entendeu? Você não tem que querer ser perfeita 24 horas, não, até porque o ser perfeita 24 horas mais afasta as pessoas do que você mostrar a sua vida real do dia a dia. Então não tem problema nenhum você mostrar os seus bastidores do dia a dia. Os meus bastidores estão nos meus stories. E a minha vida ali mais profissional, que eu preciso de estar mais alinhada, mais arrumada, vai estar no meu feed. Entende? Então, se arrume para você gravar os seus conteúdos, para você fazer as suas coisas. Mas lá nos seus stories é um dia normal, tá bom? E aí vem o medo, que foi até basicamente o que eu falei anteriormente, de não estar bem vestida. Gente, não precisa de ter roupa de marca, roupa cara, de fazer às vezes investimento até em roupa que você não pode para você ficar naquela trocação danada, entende? Mas você precisa de entender que o seu cabelo tem que estar ajeitado,
uma maquiagem básica, isso vai ser muito importante, uma roupa alinhada, até porque o que que você quer passar para as pessoas que está ali na sua rede do outro lado? O belo vende. Isso também é um posicionamento. O se vestir bem é um posicionamento. Porém, é um posicionamento que a gente chama de posicionamento de imagem. Aí, se você vai lá no seu feed, postar um vídeo, eu já vi vídeo lá de gente que parece que ela desistiu da vida. Parece que ela já morreu. Ela assim, né, ó, jogada assim na cadeira, ó. Ei, gente, hoje eu vim aqui. Não, não tem como. Você tem que ter um alinhamento, você tem que ter um posicionamento, usar uma roupa que não seja roupa, que fique mostrando o seu corpo, roupa sensual. Você é uma profissional da área da beleza. Entende? Então, assim, evita roupa sensual. Se você vai usar um decote, coloca alguma coisa em cima, seja uma pessoa mais discreta. Ninguém está ali para ver o seu corpo. As pessoas estão ali para saber o que que você tem que resolve o problema delas. Combinado? Então, cuida sim da sua imagem. Cuida do que você vai vestir. Porque alguns perfis profissionais que a gente entra, parece mais um OnlyFans do que um perfil para profissional. Uma cliente, ela não está entrando no perfil de uma profissional para ficar vendo 1 zilhão de foto dela com roupa super sensual, com roupa super decotada, de biquíni, de não sei o quê. Vai lá no meu perfil para você ver se tem isso. Você não vai achar, tá? Você não vai achar. Então, tem que ter, sim, postura de imagem. E aí, aquele grande medo, assim, que deixa todo mundo aterrorizada, é porque ela tenta interpretar um papel de quem ela não é. Você pode ir para a sua rede social sendo quem você é, com a sua essência. Você não precisa de querer interpretar alguém, conversar igual a alguém, se vestir igual a alguém. Uma coisa é a gente se modelar nas pessoas. Até porque quando a gente aprende a se comunicar bem, é porque a gente se modelou em alguém, a gente fica assistindo um vídeo de alguém que se comunica bem, a gente traz aquilo pra gente, né? A gente pega, nossa, essa pessoa se comunica bem, eu vou aprender com ela, mas é dentro da sua essência. Não é para você querer interpretar. Gente, isso é muito triste. Como eu disse anteriormente, ser a gente não é fácil. Imagina ter que ser 2 pessoas. E as pessoas que elas usam máscara na rede social ou que ela tenta interpretar alguém que ela não é, ela vai ter problema a longo prazo porque as pessoas percebem. As pessoas percebem. Ela vai deixando ruído ali no meio das coisas que ela faz. Então você não tem que interpretar ninguém. Não precisa de colocar máscara, seja você, na sua essência, do seu jeito, com a sua característica. Se modele nas pessoas, mas use você, porque você é alguém importante. Então por que que você tem que ser igual a alguém ou conversar igual a alguém? Isso não faz sentido. E isso paralisa muitas pessoas. E essas pessoas que vestem máscara ou que tenta interpretar, ela chega numa fase dela que ela vai ficar muito esgotada. Porque se ser ela já não é fácil, imagina ela ser uma máscara, uma farsa, ser outra pessoa. Não faz sentido, concorda? Muita gente deixa de postar os seus conteúdos na rede social e quando as pessoas falam que tem medo e eu começo a fazer pergunta para elas, eu chego aonde eu queria, porque ali ela vai falando aos poucos e ela acaba me revelando o que eu vou te falar aqui agora. Tem vergonha da concorrente dela, concorrente da cidade ou concorrente de curso. A primeira coisa que você precisa entender, muito importante, é que o seu concorrente, ele não vai comprar de você. Então não é com ele que você tem que falar na sua rede social. Ele não vai passar o cartão para você, concorrente é concorrente. E aí você deixa de postar as suas coisas, de estar presente na sua rede social, porque você tem vergonha do concorrente. Ele não vai comprar de você. E sabe o pior de tudo? Às vezes a pessoa que você pega como sua concorrente na sua cidade ou na sua região, ela nem te conhece, ela nem sabe que você existe. E você está preocupada com ela, porque se eu postar, ela vai ver. Se eu postar, ela vai analisar. Ai, porque se, olha, larga o concorrente de mão.
Essas pessoas não têm relevância para você, ela tem que ficar lá cuidando da vida dela, do negócio dela, e você cuidando do seu. Então, quando eu, Érica, vou para a minha rede social, levar informações, explicar e ensinar, eu estou falando com pessoas que gostam de aprender comigo, pessoas que estão ali me seguindo, você que está aqui me assistindo. Eu vou perder o meu tempo para ficar falando com a minha concorrente? Eu não posso, ela não vai comprar de mim. Quer dizer, tem umas que até compra, né? Já aconteceu de comprar de mim. E eu acho ótimo, maravilhoso. Porque concorrente boa, ela é inteligente. Quando ela vê a outra como concorrente, opa, ela tem um curso aqui bom, eu vou comprar para eu ver como é que é. Ela vai lá e compra para ela aprender também, mesmo que seja com a pessoa que seja concorrente dela. Entende? Só que ali na sua rede, quando você está falando, a sua atenção e a sua fala é para possíveis clientes de atendimento, possíveis alunas, se você quer ministrar curso. Porque se todas as vezes que você for para a sua rede, você achar que você vai ser avaliada pela sua concorrente, e talvez você seja mesmo, você vai deixar de fazer. E a prejudicada vai ser quem? A sua concorrente ou você? Vai ser você, porque ela está lá fazendo dela. Enquanto você deixa de fazer porque você tá com medo dela. E aí, às vezes, a pessoa nem te conhece, na sua cabeça ela vai te avaliar, mas ela nem te conhece. Para com isso, pelo amor de Deus. Que é isso? A gente não fala com concorrente. Quem para o seu tempo para fazer isso aqui para concorrente, desvia a atenção. A sua atenção tem que ser dentro do seu negócio, dentro do seu perfil, dentro do seu público, dentro do que você quer explicar para suas clientes, para suas possíveis alunas. É com essas pessoas que você tem que falar, e não com o concorrente, que ele vá viver a vida dele. Combinado? Você está gostando aqui dessa aula, né? Só que ela é bem extensa e nós vamos dar continuidade. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa aqui. Compartilha esse canal, ativa o sininho para você ser notificada todas as vezes. Eu estou começando um novo projeto aqui no YouTube e você vai aprender muito comigo. Só que para você receber todos os meus conteúdos, você precisa se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho. A nossa próxima aula vai ser a continuação dessa aqui que você estava assistindo. Aproveita e me siga também no Instagram para você não perder os meus conteúdos do dia a dia. Eu te espero lá.